A luta contra o trabalho escravo em Minas é o tema da nossa entrevista de estúdio. E ainda hoje, as vagas de estágio, as notícias do diário UFMG e o Fica a Dica Cultura. O Circuito UFMG está no ar. Boa noite. Trabalho escravo. Desde 1888, a escravidão foi abolida no Brasil. Apesar disso, décadas depois, ainda são encontrados hoje trabalhadores em situações conhecidas como análogas à escravidão. Em Minas, foi lançada a campanha estadual de enfrentamento ao trabalho escravo ou degradante. E quem vai conversar conosco sobre a ação é o desembargador federal do trabalho e membro do Comitê de Enfrentamento ao Trabalho Escravo do Tribunal Regional do Trabalho, o senhor José Eduardo Chaves. Boa noite, desembargador. É um prazer recebê-lo aqui na bancada do nosso jornal. Tenho certeza que suas informações serão muito esclarecedoras sobre esse assunto. A primeira pergunta que eu faço para o senhor é em relação a esse dado, essa informação que a gente falou aqui agora, que são 126 anos que já se passaram desde a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Mas por que o Brasil ainda sofre esse problema social? Boa noite, Osmar. Infelizmente, evidentemente que o trabalho escravo contemporâneo é diferente do trabalho escravo tradicional do século XVIII, XVII. Mas as condições ainda, a nossa sociedade ainda não valoriza as condições sociais, as condições mínimas para os trabalhadores. E eu acho que por conta disso, por conta da nossa cultura, esse cancro ainda persiste na nossa sociedade. Em relação à campanha que vocês lançaram no último dia 20 agora de agosto, por que ela foi lançada em Minas? Bom, ela foi lançada em Minas porque, infelizmente, o nosso estado está pela primeira vez liderando uma triste estatística, um triste ranking. Em 2013, segundo os levantamentos da fiscalização do Ministério do Trabalho, Minas Gerais foi o estado onde mais foram encontrar trabalhadores nessas condições de trabalho escravo ou degradante. E qual que é a diferença entre o trabalho escravo e o trabalho degradante? Bom, o trabalho escravo, tecnicamente, tem várias formas de manifestação. Por exemplo, cobrança abusiva pela alimentação e pela habitação fornecida aos trabalhadores, isso em geral no trabalho rural, retenção dolosa de salário, aliciamento de trabalhadores com fraude, não fornecer meios para ele retornar ao seu lugar de origem ou dificultar que ele volte ao seu lugar de origem. Então, isso é, vamos dizer, o trabalho escravo contemporâneo. O trabalho degradante tem mais a ver com as condições de trabalho. Por exemplo, as condições de moradia, se o trabalhador reside no local de trabalho, os sanitários, o refeitório, a qualidade da alimentação que é dada ao trabalhador. Então, isso muitas vezes de maneira degradante. Então, essa é a distinção que o próprio Código Penal faz em trabalho escravo e degradante. Faz uma distinção, mas uma equiparação para efeitos de punição. Desembargador, por que em Minas Gerais tem tão evidente esses dois casos, trabalho escravo ou degradante? Olha, eu acredito que a fiscalização nas áreas rurais melhorou, e o que a gente percebe? Um fenômeno pela primeira vez, isso é muito interessante, de uma forma triste que eu ressalto isso, que é a primeira vez que o trabalho escravo urbano ultrapassa o trabalho escravo rural, porque o trabalho escravo tradicionalmente era encontrado no meio rural, mas pela primeira vez, agora em 2013, isso aconteceu, o trabalho urbano. Isso significa o quê? Que o trabalho escravo está do nosso lado, né? E ele é preponderante. E em Minas Gerais, talvez pelas obras, porque onde ele foi mais encontrado foi na construção civil. E por que o trabalho escravo na cidade superou o trabalho escravo na zona rural? Não, exatamente. Eu acho que é pelo número de obras e foram fazendo as obras aí de qualquer forma, sem atentar para os direitos dos trabalhadores, condições mínimas
dos trabalhadores. Desembargador, a questão da fiscalização, como que ela é feita? A punição também para as pessoas que empregam mão de obra escrava? Bom, nós temos aí punição de várias ordens. Penal, porque é crime, a pessoa pode ser condenada criminalmente. Tem multas, várias multas administrativas, e ele também, na Justiça do Trabalho, ele pode ser condenado com indenizações pesadas por dano moral, né? Então, tem vários tipos de punições para as pessoas e para os empregadores que cometem esse crime. Para a gente, o telespectador que está em casa, poder entender como que é feita a fiscalização. Olha, em geral, a fiscalização é feita com fica geralmente a cargo do Ministério do Trabalho, às vezes pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal também, e eles se organizam de acordo com denúncias, e geralmente denúncias presenciais, e fazem uma estratégia para flagrar o delito, né, o crime, se organizam e fazem ali de surpresa, visitam o local e detectam as condições que são denunciadas. Desculpa. Em relação ao uso da terra, alguns especialistas indicam que há alguns problemas na expropriação da terra por parte desses proprietários que acabam mantendo mão de obra escrava. A emenda constitucional 81, ela vem ajudar de alguma maneira nesse problema? Sim, a emenda constitucional 81 tramitou muitos anos no Congresso, foi muito importante, porque ela agora, onde for encontrar trabalho escravo, rural ou urbano, a terra pode ser expropriada para a reforma agrária ou então para prefeito de moradias populares. Então, eu acho que ela foi muito importante, agora ela está no momento de ser regulamentada, né? Desembargador, eu agradeço pelas informações que o senhor passou para a gente. Eu tenho certeza que foram esclarecedoras para todos os nossos telespectadores. E para quem quiser fazer alguma denúncia, pode procurar o Disque 100. Quais órgãos? Pode o Ministério do Trabalho, principalmente, ou a Polícia Federal, ou a Polícia Rodoviária Federal, ou até o Ministério Público do Trabalho. Ok, muito obrigado. Foi um prazer entrevistá-lo. Um prazer foi todo nosso. Muito obrigado. Hoje é dia de conferirmos a terceira reportagem da série Graduação. Nesta quarta-feira, nós vamos saber como foi o primeiro ano de aula da estudante de Pedagogia, Raíssa Martins. O primeiro período foi mais puxado porque era tudo novo. Mas no terceiro período, eu acho que a grade está mais aberta, está mais fácil de lidar. A diferença que mudou em relação ao segundo e ao terceiro período foi que agora eu vou ter que fazer estágio obrigatório. Acrescentou uma matéria de estágio. Eu já fazia estágio, mas era em escolas. Agora é obrigatório que seja em outras estruturas, como hospitais, empresas, ONGs, que tenham a função de um pedagogo, sem ser na escola, que é o tradicional. Esse estágio é para mostrar para o aluno que a pedagogia é além de sala de aula. Uma expectativa é uma iniciação científica. Então, sair do estágio e ver uma outra área aqui na AFAI, porque é bastante diversificada aqui. Amanhã, vamos saber as expectativas da estudante Jade Guimarães, a aluna do terceiro período de Medicina. Não perca! Fica a dica cultural. Ao longo desta semana, a repórter Ágata Azevedo, do Circuito Cultura, traz recomendações para se divertir na UFMG. Na dica de hoje, o Museu de Ciências Morfológicas. O corpo humano real. É isso mesmo. Peças reais do corpo humano são mostradas de maneira didática para o público não científico no Museu de Ciências Morfológicas da UFMG. E além das peças reais, o museu também conta com uma ala totalmente acessível, que foi criada para os deficientes visuais, onde se pode tocar e manusear cada pedacinho do corpo humano. Amanhã, a dica é sobre o espaço do conhecimento. Fique ligado!
Agora nós vamos para a redação da TV UFMG com a repórter Carolina Moura e as últimas notícias da universidade. Boa noite, Osmar. Acontece amanhã a abertura do primeiro encontro do segundo semestre do Seminário Universidade Pública, Inclusão, Diversidade e Qualidade. O seminário faz parte do projeto Pensar a Educação, tem entrada gratuita e ocorre na última quinta-feira de cada mês, a partir das 7 da noite, no auditório do segundo andar da Faculdade de Educação da UFMG. Mais informações sobre o encontro você encontra no site www.pensareducação.com.br. E hoje, no gramado da Reitoria, o grupo de percussão da UFMG se apresenta dando início à programação do segundo Festival Internacional de Música, no repertório Percussão Contemporânea, reunindo artistas brasileiros e do exterior, além do baterista Márcio Bahia. O concerto é gratuito e começa às 7 da noite, não deixe de conferir. O Diário FMG volta amanhã com mais notícias. Vagas de estágio. Alexandre Decares já está no nosso estúdio com dicas e oportunidades de trabalho. Boa noite, Alexandre. Quais são as dicas de hoje? Boa noite, Osmar. A dica de hoje é do Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais. Se for selecionado para estagiar em uma empresa, continue com a formalidade no modo de se vestir e de se comportar. Evite gírias e falar alto e tenha em seu vocabulário muito obrigado, o por favor e o com licença. Demonstre interesse pelos estudos e não se atrase ou falte sem justificativas. E para ter a oportunidade de praticar essas dicas, hoje eu trouxe 2 vagas de estágio. A primeira é no setor de informática do Centro Pedagógico da UFMG. A vaga é para alunos de ciência da computação, matemática computacional, engenharias ou informática. A carga horária é de 25 horas semanais, e a bolsa é de R$ 600. Interessados em enviar currículo até 4 de setembro para cpsirt@gmail.com. A segunda é no Centro de Apoio à Educação à Distância da UFMG. São 2 vagas, uma para nível superior, outra para nível técnico. As ofertas são para estudantes da área de tecnologias da informação e a bolsa é de R$ 400 para o nível técnico e R$ 600 para o nível superior. A carga horária é de 20 horas semanais e interessados devem cadastrar seu currículo no site www.ufmg.br/EAD até 22 de setembro. Essas foram as vagas de hoje, Osmar. Te espero aqui na sexta com mais vagas, então. O Circuito UFMG de hoje fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã.